Eu tenho uma simbologia muito interessante para contação de histórias, para a gente pensar em ritmo, pensar em conexão de ideias, pensar em enredo. Vocês imaginem assim, que a história de vocês e vocês são um trem. Ou seja, lá na pontinha do trem são vocês que estão puxando a história inteira. E cada pedacinho da história é um vagão. Acontece que se vocês acelerarem, o trem vai sacudir. Mas é bom também, porque deixa todo mundo bem conectado. Se vocês andarem bem devagar, todo mundo vai achar estranho, porque o trem parou de andar muito rápido, mas alguns podem pegar no sono. Então, o que vocês devem fazer é fazer com que a locomotiva continue com a ação puxando e cada um dos vagões tenha um pedacinho de cada nuance da história e as conexões para puxar esses vagões são feitas através das coisas que vocês vivenciam e que a plateia traz para vocês. Assim vocês conseguem fazer uma emenda entre um vagão e outro, como se fosse um ponto de costura entre uma coisinha e outra que fica bem atriladinho e faz a história andar bem bonitinho. Falando sobre ritmo, tá, gente? O ritmo da contação de histórias tem vários. Pensa o que é gostoso para ti, o que fica gostoso na tua voz. Se vocês acharem que falar muito rápido, muito rápido não está legal, ou querem falar mais pausadamente do que eu estou falando, vocês têm que achar o tempo de vocês. O que é importante nas histórias é que assim, quando a gente está contando uma, e acontece alguma coisa muito rápida que você vai fazendo várias coisas e correndo, como o coelho da Alice, você não pode dizer, ele saiu correndo por aí, ele correu tanto que até se cansou. Porque aí morreu sua história, né? Então o ritmo tem a ver com o personagem. Então, o coelho veio correndo, até que cansou. Quando ele se cansou, ele pensou, está atrasado, estou atrasado. Tirou um relógio. Então é exatamente isso, que a contação de história e o ritmo da fala de vocês combine com aquilo que vocês estão contando. Porque é muito importante isso, tá, gente? Para dar sentido à história de vocês. Eu tô falando assim, pausada, por causa da Andréia, que tá interpretando para quem precisa de Libras, que são os surdos que aqui habitam. E que a gente já tem um trabalho desenvolvendo que é muito legal dentro do teatro, por isso que eu gosto muito de Libras. Mas vocês que estão em casa podem falar um pouquinho mais rápido, até porque essa voz que sempre fala nesse tom que às vezes algumas contadoras usam, é uma coisa que é para hora de ninar, né? Que também é importante. História para bebês, para crianças de 0 a 3 anos, sempre é feita nesse tom de voz e com repetição de palavra, porque a criança ainda não conhece o vocabulário todo, não tem um vocabulário tão extenso. Então, quanto mais tu repetir palavras ou repetir ações, melhor. Por isso que a criança de 0 a 3 anos, quando tem algum show, alguma apresentação e alguém cai no chão várias vezes, ela ri em todas as vezes. As mais velhas também. As mais velhas assim, desse tamanho que eu sou, também. Mas as crianças pequenas gostam de repetição porque elas estão ainda associando palavra, som ou visualidade ao que é o cognitivo delas, o que elas estão olhando versus o que elas estão pensando e aprendendo com isso. Por isso que sempre que a gente trabalhar a história para os bem pequenos, quanto mais repetição, mais devagar a gente contar a história, melhor para eles. Parem histórias para crianças, vocês lembrem que criança tem muita opinião e levem em conta a opinião dessas crianças. Mesmo vocês sendo crianças, contando para outras crianças, eu acho que é importante vocês conversarem com elas do que elas pensam e acham sobre a história que vocês contaram. Às vezes, nos pega de surpresa, a gente contando alguma coisa e a criança diz, não, pera lá, isso aconteceu na minha casa, ou isso é crime, não pode, meu pai disse que tal coisa. Aproveita esse gancho da história e diz, vocês acham mesmo que isso era um crime? Talvez eu concorde contigo, mas eu vou te contar mais. E aí conta a história que vai acontecendo. Tô falando para vocês nas possibilidades de público, porque assim, eu não sei se todos vocês vão ficar assim, dessa maneira virtual. Eu acho legal,
mas eu confesso que tô morrendo de saudades de um público para mim ver as carinhas e brincar com cada um deles dentro da minha história. História que às vezes tem até um certo cunho autoral. Lembra que eu falei lá no comecinho que quem conta a história vira protagonista dela? Você sabe o que é um protagonista? Não, protagonista é aquele que faz a história acontecer. É o que dá ação a toda a história. É exatamente isso. Por isso que o protagonista é tão importante nas histórias e quando ele sai de história, as pessoas ficam tristes e às vezes até param de ouvir. Às vezes a história é triste. A pessoa morre no final, vai para Júpiter, para Marte, mas o protagonista aí tem um desfecho. O ruim é quando ele some e a história continua. Aí a coisa é bem diferente. Então, não deixe a história de vocês continuar sem vocês. Sejam protagonistas daquilo que vocês estão vivendo e vocês estão contando dentro disso. De fazer contação com objetos, só com os objetos é a nossa narrativa. Exemplo. Era uma vez uma mamãe pata que fez um ninho super bonitinho para chocar os seus ovinhos. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, que ficava lá dia e noite, noite e dia, chocando seus ovinhos. Até que então, finalmente, eles resolveram fazer clec, 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 clec. O primeiro que nasceu, era um pintinho tão fofo que foi logo acompanhado pelo segundo. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, que mal conseguia se conter em ver o terceiro. Eis que então ele fez clec, 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 clec. E então nasceu. Como assim? Como assim? 2 lindos filhos fofinhos e parecidos comigo? E oh meu Deus, por que um tão feio? A mãe desmaiou. E os filhinhos foram acudir, todos, inclusive o amoroso patinho feio. Acontece que a mãe vivia passeando com os outros filhos e não queria saber dele. Ele então resolveu seguir seu caminho. E ele foi seguindo seu caminho, cada vez mais se afastando, até que deixou completamente a sua casa para cair no mundo. Ele foi andando, vivendo sozinho, com vergonha da sua feiura. E continuou cada vez mais sozinho, até que então, um dia ele viu uma casa ao longe. E dentro desta casa havia um coelho. E ele decidiu tentar. Chegou pertinho. O coelho então acolheu ele como amigo. E eles resolveram brincar e passear juntinhos. Um tempo se passou e a amizade do coelho continuou a mesma. Só que o patinho, mais uma vez, mudou e se transformou num lindo cisne. O amigo estava tão feliz que pulava de um lado por outro para ver a transformação do grande amigo. Afinal de contas, a vida é assim. Amigo que é amigo, torce.